Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos à nossa 16ª videoaula e finalizando o capítulo 5 do nosso livro, e o tema é teatro. E essa videoaula vai ser bem curtinha, porque depois nós vamos ter uma outra videoaula que vai falar sobre atividade prática, que é um pouco mais longa, né? Então, para não ficar com muito conteúdo, não ficar cansativo, nós vamos só finalizar esse capítulo. Eu vou falar um pouquinho a respeito de improviso e dos elementos do espetáculo teatral, até porque vocês vão precisar dessas informações para poder fazer a aula prática que vocês vão assistir a seguir, ok? Então, na nossa última videoaula, nós falamos um pouquinho a respeito da comédia, né, do teatro, das máscaras teatrais, né, a máscara que simboliza a comédia e a máscara que simboliza a tragédia. Falamos sobre a comédia dell'arte. Falamos sobre as máscaras no teatro, as máscaras em todos os lugares, né? E hoje nós vamos falar sobre improvisar para criar e sobre elementos do espetáculo teatral, tá? Então, por que nós vamos abordar esses dois temas, né? Porque nós vamos usar esses elementos para fazermos a nossa aula prática. Vocês vão gostar, tenho certeza. Então, aqui diz no texto: a liberdade proposta pela comédia dell'arte na criação das falas de seus personagens foi muito importante para o processo criativo dos atores. Além da criatividade, o improviso trouxe flexibilidade e imaginação para a construção dos personagens. Então, não necessariamente na hora de se fazer uma peça, a pessoa precisa ter aquele texto decorado, né? Aquela história decorada. Ela pode improvisar, inclusive fica até mais interessante, porque o espectador, ele não sabe o que vai acontecer, né? Então, hoje em dia, isso é muito usado nas apresentações de stand-up, por exemplo, né? O improviso. Então, esse é um elemento, assim, muito importante na hora de uma apresentação teatral, né? Ou de repente no meio da fala, do texto, né? Da apresentação, o ator esquece uma fala, então ele é obrigado a improvisar. Então ele tem que ter toda essa flexibilidade, toda essa criatividade, né? Para que nesse momento ele não passe um apuros, não é verdade? Então, aí continuando no texto do livro, diz que atualmente há grupos de teatro que atuam com base no improviso, tá? Então, existem grupos que só atuam assim de maneira improvisando, né? Nas apresentações. E aqui, onde diz elementos do espetáculo teatral, quais são os elementos que compõem, né, o teatro, que são essenciais, né, para se compor um espetáculo? Não podemos esquecer o texto, mesmo que ele seja de improviso, tem que ter um texto, um cenário, que é o ambiente onde se passa a história, o figurino, né, que é composto pelas roupas, pela vestimenta, e a maquiagem, tá? Então, para uma peça teatral, esses elementos são, assim, a base para compor um espetáculo, ok? Até é importante vocês grifarem esses elementos na página 73. E aqui também, em verdinho, eu não vou ler para não estender muito, porque temos ainda a nossa outra videoaula. Mas depois que vocês façam a leitura desse textinho da página 73, são dicas para começar a fazer teatro. E aí vocês vão precisar para poder fazer atividade prática, ok? Então, passem para a videoaula 16, tá escrito videoaula prática, número 16, e façam a atividade, e eu espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos.